verdadeiro poder na vida. O representante de Cristo no mundo. Quando Cristo estava perto de ascender ao céu, ele prometeu aos seus discípulos um dom inestimável. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. João 16, 7, 13 e 14. No plano divino, Jesus precisava voltar para o céu como nosso representante diante de Deus e se apresentar diante de Deus em nosso favor. Enquanto nosso crucificado Senhor nos representa no céu, nós também temos o Espírito Santo como nosso conselheiro e guia aqui na terra. Ele é o representante direto de Jesus. Enquanto estava aqui, a atuação de Jesus era confinada ao corpo humano e ele não conseguia estar presente em todos os lugares. O Espírito Santo não tem mais limitações. Ele pode servir como um conselheiro e guia pessoal para incontáveis pessoas em muitos lugares ao mesmo tempo. Cristo supre nossas necessidades através do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? A maioria de nós consegue se relacionar com Deus, o Pai, se o imaginarmos como o Pai mais cuidadoso e bondoso que já conhecemos. E podemos imaginar Jesus, o Filho, porque ele viveu entre nós como uma pessoa. Mas quanto ao Espírito Santo, temos dificuldade de imaginá-lo e nos relacionarmos com ele. Não temos nenhuma comparação humana para facilitar. A Bíblia, contudo, nos dá informações específicas sobre o Espírito Santo. Uma pessoa, Jesus se referiu ao Espírito Santo como uma pessoa, um membro da Trindade, juntamente com Deus o Pai e Deus o Filho. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. O Espírito tem características pessoais. Ele tem uma mente, como está escrito em Romanos 8, 27. Ele tem sabedoria, como está escrito em 1 Coríntios 2, 10. Ele tem sentimentos de amor para conosco, Romanos 15, 30. Ele tem sentimentos de aflição quando pecamos, como está escrito em Efésios 4, verso 30. Tem também a habilidade de nos ensinar, como está escrito em Neemias 9, 20, e tem poder para nos guiar. Envolvimento na criação. O Espírito Santo participou na formação do nosso mundo com o Pai e com o Filho. No princípio criou Deus os céus e a terra. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Gênesis 1, 1 e 2. As atividades do Espírito Santo. O Espírito Santo transforma o coração humano. Em seu encontro com Nicodemos, Jesus enfatizou o papel do Espírito Santo que transforma o coração humano. Digo-lhe a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. João 3, 5. Nascer do Espírito significa que o Espírito nos dá a chance de recomeçar. É mais do que uma mudança de comportamento. O Espírito nos transforma de dentro para fora, cumprindo a promessa: darei a vocês um coração novo, como está escrito em Ezequiel, capítulo 36, verso 26. Quando ele, o Espírito Santo, vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João 16, 8. Quando você ouve a história da transformação de uma pessoa que deixa um estilo de vida imoral e se volta para Deus, tornando-se assim um cônjuge fiel, um pai provedor, lembre-se de que cada passo dado na direção dessa completa transformação veio como resultado da motivação do Espírito Santo. Quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz atrás de você lhe dirá: este é o caminho, siga-o. Isaías 30, 21. Através da transmissão por satélite, nossas TVs regularmente trazem imagens e rostos provenientes de um país estrangeiro até o centro da nossa própria sala de estar. O Espírito Santo age como um pequeno satélite de Deus, trazendo a presença de Cristo do céu à terra, aproximando-o de nós quando mais precisamos dele. Não sabemos como orar,
mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8, 26 e 27. Quando estamos lutando para encontrar as palavras certas, o Espírito está orando em nosso favor. Quando ficamos tão desencorajados que conseguimos apenas murmurar a Deus algumas palavras, o Espírito amplifica nosso débil clamor por ajuda e o transforma numa poderosa oração a ser apresentada diante do trono de Deus, onde Jesus agora ministra. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Gálatas 5, 22 e 23. Ter o fruto do Espírito demonstra que estamos ligados à videira, a videira verdadeira que é Jesus. Jesus, na verdade, pode viver sua vida abundante através de nós pelo poder do Espírito. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas até os confins da terra. Atos 1, 8. Todos os que desejam podem se tornar testemunhas pelo Espírito. Talvez não tenhamos todas as respostas, mas o Espírito pode nos dar uma história para contar que toque corações e mentes. Os apóstolos tinham dificuldade de se comunicar antes do Pentecostes, mas depois que o Espírito desceu, eles proclamaram a Cristo com tanto poder que transformaram o mundo. Os dons do Espírito. As Escrituras fazem distinção entre o dom da presença do Espírito Santo, dado por Deus a todos os crentes para que tenham uma vida cristã vitoriosa, e os vários dons do Espírito distribuídos entre os crentes para que exerçam um ministério eficiente de diferentes maneiras. Quando ele, Cristo, subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. E ele designou muitos para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Efésios 4, 8, 11 e 12. Os cristãos não recebem a totalidade dos dons. Alguns recebem mais que outros. O Espírito os distribui individualmente a cada um como quer, como está escrito em 1 Coríntios 12, 11. O Espírito capacita cada crente para desempenhar de maneira especial sua função no plano de Deus. Deus sabe quando e onde dar os dons para que seu povo e sua igreja sejam mais abençoados. Outra lista de dons espirituais encontradas em 1 Coríntios 12, dos versos 8 a 10, inclui sabedoria, conhecimento, fé, cura, profecia, falar em línguas diferentes e a interpretação das línguas, versos 8, 9 e 10. Paulo nos aconselha a buscar com dedicação os melhores dons. E então acrescenta: passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. 1 Coríntios 12, 31. O capítulo do amor, que é 1 Coríntios 13, que se segue a esse verso, enfatiza que o caminho mais excelente é o caminho do amor. E o amor é fruto do Espírito, como está escrito em Gálatas 5, 22. Nossa preocupação deveria ser buscar o fruto do Espírito e então deixar que o Espírito distribua seus dons entre nós, como quiser. A abundância do Espírito no Pentecostes. No dia de Pentecostes, o Espírito foi derramado de maneira ilimitada, cumprindo a promessa de Jesus. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas até os confins da terra. Atos 1, 8. Aquele dia, o Espírito capacitou os apóstolos a comunicarem o Evangelho de maneira clara, no idioma das pessoas vindas de todas as nações do mundo. Atos 2, versos 3 a 6. Alguns estudiosos da Bíblia comparam a vinda do Espírito à temporada das chuvas do princípio do outono e no final da primavera na Palestina, como está escrito em Joel capítulo 2, verso 23. O Espírito descendo no Pentecostes foi como a chuva temporã do outono, que fazia as sementes brotar e promoveu nutrição vital para a igreja cristã em seus primórdios. A chuva serôdia do Espírito. A profecia bíblica fala de um dia vindouro no qual o Espírito de Deus será derramado como abundante sobre a igreja.
dando poder aos membros da igreja para testemunharem. Séculos já se passaram e a história da salvação foi espalhada pela maior parte da terra. Agora é tempo para a chuva serôdia, para amadurecer o grão, deixando-o pronto para a colheita. À medida que a história ruma para o seu clímax, precedendo a segunda vinda de Cristo, Deus preparará cada crente sincero para o céu através de um grande derramamento do Espírito Santo. Está você experimentando atualmente a chuva temporã que está preparando a igreja para a chuva serôdia do Espírito? Está você vivendo uma vida cheia do Espírito? À medida que você for recebendo o poder do Espírito, está você disposto a deixar Deus usar você para comunicar as novas do seu incrível amor e do seu breve retorno? Condições para receber o Espírito Santo. No Pentecostes, o Espírito Santo impulsionou aqueles que ouviram o Evangelho e clamaram: Irmãos, que faremos? Atos 2, 37. Pedro respondeu: Arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Atos 2, 38. Arrepender-se, deixar o caminho de uma vida pecaminosa e se voltar para Cristo, é uma condição para receber o dom do Espírito, para ter o derramamento do Espírito em nossa vida. Precisamos primeiramente nos arrepender e comprometer nossas vidas com Cristo. Jesus também enfatizou que o desejo de segui-lo e obedecê-lo era uma condição para o recebimento do dom do Espírito Santo. Como está escrito em João, capítulo 14, versos 15 a 17. Uma vida cheia do Espírito. Antes de deixar este mundo, Jesus deu as seguintes instruções a seus seguidores: Não saiam de Jerusalém, mas esperem. Esperem pela promessa de meu Pai. Pois João batizava com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Atos 1, 4 e 5. Vez após outra, as Escrituras indicam que o cristão deve ser cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo dá realização e beleza à vida do cristão, pois viver uma vida cheia do Espírito atinge o ideal de Cristo para nós. Ao descrever a vida cristã cheia do Espírito, Paulo fez a seguinte oração pelos crentes da igreja: Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio de seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Efésios 3, 16, 17 e 20. Romanos 8 oferece uma descrição empolgante da vida cheia do Espírito. Leia esse capítulo, Romanos 8, quando você puder, e atente para a quantidade de vezes que Paulo aponta para o Espírito como a fonte do poder por trás da vida cristã. Você já descobriu como é maravilhosa a vida cheia do Espírito? Está você consciente da presença do Espírito em sua vida? Está você experimentando o seu poder? Que você possa abrir sua vida ao maior poder do universo, hoje mesmo. Citações bíblicas em O Verdadeiro Poder na Vida. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu os enviarei. João 16, 7. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não faltará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. João 16, 13. E me glorificará porque receberá do que é meu e tornará conhecido a vocês. João 16, 14. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. E aqueles que sondam os corações conhecem a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Romanos 8, 27. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. 1 Coríntios 2, 10. Recomendo-lhes, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito,
que se unam a mim em a luta, orando a Deus em meu favor. Romanos 15:30. Não entristeçam o Espírito de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Efésios 4:30. Deste o teu bom espírito para instruí-los. Não retiveste o teu maná que os alimentava, e deste-lhes água para matar a sede. Neemias 9:20. No princípio Deus criou todos os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Gênesis 1 e 2. Respondeu Jesus: digo-lhes a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer das águas e do Espírito. João 3:5. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Ezequiel 36:26. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João 16:8. Quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz atrás de você lhe dirá: este é o caminho, siga-o. Isaías 30:21. Quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz atrás de você lhe dirá: este é o caminho, siga-o. Isaías 30:21. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Romanos 8:26 e 27. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Gálatas 5:22 e 23. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Atos 1:8. Por isso é que foi dito: quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens, e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Efésios 4, 8, 11, 12. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribuiu individualmente a cada um conforme quer. 1 Coríntios 12, 11. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro a palavra de conhecimento, pelo mesmo Espírito, outro pela fé, pelo mesmo Espírito, a outro dons de cura, pelo único Espírito, a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas e ainda a outro interpretação de línguas. 1 Coríntios 12, de 8 a 10. Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. 1 Coríntios 12, 31. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. Gálatas 5, 22. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Atos 1, 8. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus, tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se este som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um
os ouviam falar em sua própria língua. Atos 2, de 2 a 6. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor, vosso Deus. Por ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a seródia. Joel 2, 23. Ouvindo ele estas coisas, compungiu-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, irmãos? Atos 2, 37. Respondeu-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2, 38. Se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. João 14, de 15 a 17. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Atos 1, 4 e 5. Oro para que, com a sua gloriosa riqueza, ele os fortalecerá no íntimo do seu poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. E ore para que vocês, arraigados e alicerçados em amor. Efésios 3, 16 e 17. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos de acordo com o seu poder que atua em nós. Efésios 3, 20. Leia todo o capítulo de Romanos, onde está a descrição de uma vida cheia do Espírito. Deus os abençoe. Amém.